Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira. Como vocês estão? Espero que tenham passado muito bem essa semana. Bom, pelo título da aula de hoje, vocês já sabem que nós vamos trabalhar português. Então, por favor, peguem a apostila de vocês e abram lá na página 12. Bom, gente, então a página 12 vem falar sobre o cartaz, que é esse cartaz aqui, tá? Que tá escrito: soltar balões não é legal, é crime ambiental. Bom, primeiro, o cartaz ele apresenta algumas características, que é um texto curto, ele apresenta uma imagem, ele tem que ser super criativo para chamar a atenção e ele tem um autor. No caso do cartaz que está aqui na nossa apostila, ele é um cartaz educativo, que tem o objetivo de alertar a população sobre questões sociais e propor ações e medidas para que a população não cometa esse tipo de crime, como no caso aqui, que soltar balão, ele é um crime ambiental. Então, vocês podem observar ali que o autor desse cartaz é a Polícia Militar de São Paulo, tá? Então, aqui tem um policial ambiental, que a princípio, pela imagem, eu vou aproximar aqui a câmera, vocês podem ver que ele tá com uma caneta vermelha na mão e que foi ele que fez o cartaz e que ele protege o meio ambiente por ter os animais aqui no cartaz, tá? Então, não se esqueçam que o cartaz, ele tem que chamar a atenção, ele tem que ser criativo, mas o texto dele não pode ser muito longo, ele tem que ter uma imagem que condiz com o que está escrito no cartaz, tá? Então, nesse sentido, vocês vão responder as atividades das páginas 12, 13 e 14. E ainda lá na página 14, vem falando sobre... Só deixa a prof abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Sobre ler as frases que tem a palavra legal. Então, soltar balões é legal e soltar balões não é legal, é crime ambiental. No sentido aqui, vocês podem ver que é a mesma palavra, mas eles têm sentidos diferentes, que no primeiro, ali no número 1, diz que é legal soltar balões. E no número 2 diz que é contra a lei, que não é legal. Então, é contra a lei, é crime ambiental soltar balões. Bom, eu vou trazer outro exemplo para vocês, que é esse exemplo aqui, ó. Que existem, então, outras palavras que também têm sentidos diferentes, dependendo como nós formos usar, como manga. A manga ela pode ser uma fruta ou pode ser a manga de uma blusa. Nós temos também aqui o exemplo da arara. A arara pode ser um animal ou aquelas araras de roupa quando nós vamos na loja e as roupas estão penduradas pelos cabides nas araras, tá? Então, agora vocês vão responder essas questões. E aí, depois na página 15, nós damos continuidade nas atividades. Então, na página 15 e 16, nós vamos falar do número dos substantivos e adjetivos. O que são esses números? É quando nós usamos as palavras tanto no singular quanto no plural, tá? Então, aqui a prof deixou. Singular significa o quê? Único, apenas um elemento. Então, é quando ele está sozinho, tá? E o plural é quando já tem dois ou mais, ou seja, ele já não está mais sozinho, ele já tem, digamos, companhia. Então, prestem atenção aqui no exemplo que a prof já colocou. Substantivo, menina. É uma menina. Então, vou escrever menina, certo? Quando eu quero falar mais de uma menina, eu vou para o plural, que é duas ou mais. Então, eu não vou falar mais menina, eu vou falar meninas. Então, eu vou acrescentar o S no final. Então, aqui tem que eu sempre coloquei o esqueminha para vocês. Sempre usa o S. Porém, dependendo da forma que nós formos falar a palavra, ela vai mudar um pouquinho a escrita dela, para dar sentido a uma frase. Então, por exemplo, aqui, pão. Eu vou lá na padaria e falo assim pro moço, eu quero um pão. Eu estou falando ali no singular, porque eu quero apenas um, tá? Agora, se eu vou lá na padaria e falo assim, eu gostaria de 2 pães, ou é 2 pães. Pães vai estar escrito errado. Muda-se um pouquinho, então nós vamos falar pães,
Então, a gente sempre vai usar o S no final, tá? A mesma coisa vai acontecer com o adjetivo. Olha só, a prof colocou bonita com o adjetivo para o substantivo menino. Então, é menina bonita. Então, não tem o acréscimo do S porque ele é singular, ele é apenas um, é uma menina apenas, tá? Quando vai pro plural, fica então meninas, colocando o S, bonitas, acrescentando o S também. Ou seja, então, sempre que falarmos do número do substantivo e do adjetivo, iremos lembrar do singular e do plural. E lembrar, então, que o singular é um único, então não acrescenta S. Que o plural, ele é dois ou mais, e iremos sempre acrescentar o S. Dependendo da palavra que formos falar no contexto, na frase ou escrever, pode ser que ela mude um pouquinho a palavra, como é o caso do pães, que o correto é pães, tá bom? Depois disso, vocês vão realizar as atividades para prof. Eu acho que vocês conseguiram compreender bem tranquilos o que a prof quis explicar, né? Então, vocês viram como é bem tranquilo, né? Trabalhar a questão do substantivo e do adjetivo em questão do número, que é usar palavras no singular e no plural para os dois. Então, realizem as atividades até a página 18, por favor. Bom final de semana para vocês, meus amores. Estou morrendo de saudades. Eu amo cada um de vocês. Tchau!